Estamos de volta para a terceira rodada. E quem vamos pegar? Outro cara desastrado. Mas, mano, o que é isso? Mano, ele tem 2.800 no chess.com. Estamos tentando jogar nosso London de sempre. Vamos de cavalo. Será que ele vai jogar o D e deixar a gente fazer aquela jogada divertida? Acho que não. Vamos tentar, mas provavelmente não vai dar certo. Ele vai tentar alguma coisa tipo uma moderna ou Pirque e só vai dizer triste, tristes cocos. Ele viu as palhaçadas de pular com o cavalinho e meio que desacelerou, meio doido. Mas o mano tem 10 minutos no relógio, então não precisa se preocupar, tem tempo de sobra para pensar em todo tipo de travessura, sem motivo para pânico. Não vencemos nenhuma partida no torneio. Será que agora vem a primeira vitória? Ele vai pro esquema G e diz para pegar o centro bonzinho. Pegamos o centro e jogamos nossa arma ultra secreta, negócios. Nosso plano é pressionar, capturar e amassar ele. Então a gente pressiona o peãozinho. Será que vamos acabar com ele? Se ele capturar, a gente acaba com ele. Mas provavelmente ele conhece o lance do Stockfish, que é saltar com o cavalinho aqui. Vamos pegar o centro bonzinho, e aí a bagunça começa a ficar bagunçada. Ou ele pode seguir a outra sugestão do Stockfish, capturar e mover o cavalinho aqui. E, você sabe, pedir pra gente capturar o peão gordo e sacrificar um peão de forma técnica para conseguir algum tipo de vantagem posicional insana. Não é tão simples de jogar, ninguém joga isso. Então a gente não tem prática suficiente nesse tipo de coisa. Então não sei se vamos conseguir fazer isso funcionar. Ele captura o docinho, a gente toma de volta, e agora o cavalinho vai entrar. A gente tentaria avançar um peão aqui esperando que ele capture o gordo, mas ele é o cara, ele não vai vacilar. A melhor escolha é capturar e dizer que não vai poder fazer o roque. O peão vai cair, mas temos compensação com o roque grande. Acho que eu tentava armar uma armadilha simples. Logo verá o peão aqui esperando que capture para tomar aqui e aqui, pois aí é o fim da linha. Armar uma armadilha simples contra um cara desatento que tem 2.800 e poucos no chess.com é um pouco de xadrez da esperança. A gente não deveria jogar na esperança de erro do outro em torneio sério e coisa assim. Esse é um dos nossos maus, realmente maus, tristes hábitos, e a gente leva uma marca. Quero dizer, não é o tomate, então não é o fim do mundo. Ele pode simplesmente capturar o peão e dizer, estou com um peão a mais e feliz. Não vou trocar as damas porque esse não é o caminho. Assim que ele pegar o doce, somos obrigados a capturar o gorducho e dizer, você nunca vai poder fazer o roque, e agora precisamos descobrir. Como você quer fazer isso? Obviamente você quer rocar grande porque é melhor. Veja, agora ele pode bloquear com o peão. Tecnicamente, ele pode bloquear com qualquer cavalo, mas parece duvidoso. O problema dessa posição é não haver uma maneira direta de derrubá-lo. Fish diz que está igualado porque as brancas têm atividade. Ele bloqueia com o peão. Agora precisamos... Quero dizer, o melhor lance recomendado pelo Fish é empurrar o peão do F e expulsar o cavalo. Não lembro se joguei isso, mas faz sentido que essa peça esteja ativa, posicionada no centro. Então você avança, expulsa o cavalo para algum lugar e tenta saltar com o cavalo para dentro, tentando atacar esse peão, aquele peão em algum lugar e por aí vai. Isso é um negócio totalmente estranho, coisa de doido. Eu realmente quero desenvolver essas peças. Talvez depois de F o cavalo volte, a gente entra, põe o peão e segue com mais calma. Você pode ver pela administração do tempo que a gente está começando a pensar, porque não é uma posição que aparece com frequência, mas encontramos o melhor lance. Empurra o peão do F no cavalo. Cavalo, para onde você quer ir? Quer ir para lá? Você prefere ir para a borda antes de começar a pular com o cavalo e contra-atacar. Deixa o vacilão vacilar. Acho que ele não está no clima de cometer erros. Ele está focado porque levou nossa abertura muito a sério. Aproveitou o tempo para garantir que não vai estragar tudo. Então, de certa forma, parabéns para ele. Agora, a questão é onde colocar o Sr. Cavalinho. Não dá para ir ali porque o Sr. Juicy Juicer está cobrindo todas as casas importantes que temos. Então, essa é a única escolha razoável. Ele vai nessa. A gente diz, traga o espremedor, cutuca o peãozinho. Não é a melhor escolha, mas também não é tão ruim. Ele pode só empurrar e afastar o espremedor. Precisamos voltar. Não faz sentido ele usar a torre para defender passivamente, pois ser agressivo é melhor. Agressividade é o caminho. Ele avança, bloqueia o próprio espremedor e ganha tempo para cutucar o nosso de volta. A posição não é tão simples. Avançando, conseguimos controlar a casa, mas não há ação de PP, pois há defensores suficientes no espremedor.
Mas esse tipo de posição não é o tipo de posição em que eu sou o mais esperto da sala. Eu gosto de posições onde a gente pode atacar como um maluco. Mas você é forçado a trocar a dama, então meio que não tem graça. Ele mandou mal. A gente devolve a peça. E agora de volta ao gatinho. O que você quer fazer? Como pretende desenvolver o cavalinho? Vai pular aqui? Parece meio bobo. Ele pode pular aqui para atacar isso. Essa é a ideia dele, mas não preocupa muito. Se ele pôr o cavalinho aqui, não sei onde colocar a peça, porque ali seríamos atacados de graça. Se formos ali, ele pode mover o rei e a peça será perdida. Não quero voltar para casa chorando. Então esse é um lance bem idiota, o que é realmente irritante. É simplesmente muito, muito irritante. Eu não vi isso. Não sei se ele viu isso. Quero dizer, mano, é tipo um moleque de elo alto. Então eu não ficaria surpreso se no próximo minuto ou algo assim a jogada do cavalinho pulando vir nos cutucar perguntando pra gente: onde você quer colocar o espremedor? Ali em algum lugar aqui. Não, a melhor escolha de acordo com o peixinho é simplesmente ir lá e dizer que está tudo certo. Nem dá pra ir lá fechando seu coluna D aberta. Não é o fim do mundo. Voltar parece problemático, pois é só capturar aqui e fica em -1. Dizem que é a cidade da mostarda. No meu cérebro burro, eu estava considerando a possibilidade de ir lá. Tipo, se você avançar, eu posso reposicionar o espremedor aqui. Fazendo isso, perdemos um tempo e deixamos o rei ir para lá. Talvez a gente tenha passado do ponto. Parece que estamos sob pressão, mas o peixinho diz que nossa posição ainda é jogável. Não precisamos entrar em pânico nem perder a cabeça. Temos uma certa vantagem de tempo no relógio do jogo da velha, mas nos falta experiência. Nós não jogamos esses torneios presenciais, e esse é o limão que ele precisa. Ele pode pegar o limão e ir para casa fazer uma limonada e, sei lá, conseguir vitamina C ou algo assim. Agora, a melhor escolha e a mais óbvia é simplesmente avançar ganhando tempo, umas cutucadas de graça. E ele fez isso porque esse era o caminho. A gente pensou por um segundo em talvez ir para cá ou para lá, mas isso não faz sentido nenhum. Estamos tristes. Sei lá, talvez a gente estivesse esperando que ele não fosse avançar porque achamos que o cavalo está meio preso nesse negócio de rindim. Então ele hesitaria, mas ele não hesitou nem um pouco. Sem hesitar, Arjuna teve que voltar para casa. Agora o cavalo não pode ir lá. Ainda não é o fim do mundo. Em situações como essa, o que você realmente precisa não é alguém para te dizer o melhor lance. É meio louco. O que você precisa é de alguém que venha até você e diga que está tudo bem. Tipo, se alguém me dissesse, sim, existe compensação pelo peão, eu poderia jogar muito melhor, porque a cada lance que eu fazia, eu ficava duvidando de mim mesmo. Será que eu acabei de perder o peão logo na abertura? Será que tem compensação suficiente? Será que eu estou mandando bem ou não? É isso, se eu visse a barra de avaliação, jogaria melhor, mas não dá pra ver, vida triste. Agora, mano, ir pra lá ou pular com o cavalo e trazê-lo de volta pro jogo, nem dá pra ir lá cutucar o peão. Ele pula com o cavalo dizendo que está de volta pra casa, fecha a coluna D e você está numa situação complicada. Um belo trem de enrascada, é isso mesmo. Agora, vamos pular com o cavalo tentando completar o nosso chamado desenvolvimento? Não parece nada mal. A escolha principal do Fish é ir para G e controlar todas as casas. Não sei, quero pular para cá, colocar a torre aqui, dobrar as torres e tentar pressionar isso e isso para fazer algo acontecer. Não é uma posição tão simples de jogar, estamos fazendo o nosso melhor. Estamos gastando um tempo importante no relógio do jogo da velha. Do jeito que jogamos nas últimas 3 jogadas, dá pra ver que falta confiança nas jogadas. E xadrez é 90% confiança, 10% xadrez, certo? Então colocamos a torre aqui, tentamos cutucar o cavalinho. Usamos isso porque o cavalinho queria ir para lá de qualquer jeito, então ajudamos. Entendi o plano e estamos tentando dobrar. Colocar a torre aqui pode deixar a casa perigosa. Ele voltou com o cavalinho. E a melhor jogada, na verdade, é só voltar, porque o Fish percebe que aquele não era o lugar para a torre. Não tem como a gente voltar para casa desse jeito. Então a gente preparou o lance do G. Estamos dizendo, se você quiser, manda ver no F e a gente vai pegar, porque temos a ação do PP. Estamos criando mais uma armadilha de iniciante. Estamos armando armadilhas de iniciante demais.
Provavelmente eu posso simplesmente jogar o rei para cá e dizer que vou mandar ver no F, porque não tem nenhuma cravada ganhando material desse lado do negócio. Faz algum sentido. E depois de um rei aqui, a gente teria que decidir o que quer fazer. Tipo, sim, queremos entrar, mas aí ele pode jogar no F e ferrar a gente. E se ele ferrar a gente, estamos numa tremenda enrascada. Não complique pra gente, não mexa com a gente, deixa a gente de boa. Deixa a gente acreditar que pode fazer alguma coisa. Então isso faz sentido. Assim você se livra de qualquer tipo de confusão com artimanhas de cravada. Você está pronto para trazer a torre para algum tipo de luta. Que a luta comece. Que a luta comece. Surpreendentemente, a posição ainda é jogável. Tipo, não estamos encontrando os melhores lances, mas não é o fim do mundo. Só precisávamos que alguém viesse até nós e dissesse: você consegue, eu acredito em você, nós acreditamos que você pode voar. Mas ninguém estava lá. Ele está tendo um momento de reflexão profunda, pensando profundamente no que fazer com apenas 5 minutos restantes. A pressão do tempo pode, na verdade, ser útil, sabe? É só uma partida rápida, não é uma partida clássica onde você tem isso. Ele vai com o rei aqui, negócio, ele vai pra cima. Agora era para colocarmos a torre de volta, mas pulamos com o cavalo. Não é o fim do mundo. De novo, o negócio do F não é tão ruim assim porque aparentemente Fish quer colocar a torre aqui e sacrificar a torre aqui e pirar de vez. Obviamente a gente nunca iria sacrificar se ele tivesse ido pro negócio do F, mas ele não foi. Ele fez um lance que não era o melhor lance da posição, mas ele achou que era bom. E o problema é que eu também achei que era bom. Tem um avanço aqui e digamos, eu capturo, ele recaptura, aí vem esse duplo ataque e a gente chora. Simples, simples, coisa básica. Então temos que voltar e salvar. E aí ele captura o peão. E assim percebemos que não podemos capturar aqui porque é avanço duplo seguido de duplo ataque. E nem podemos capturar aqui, sabe, com o cavalinho de novo. Avança e ataca, mas não pode fazer isso com a torre, pois é uma cravada que ganha o peão e perderá o peão. E o peixinho diz, não, na verdade você pode ir aqui. E se ele for para cima, você pode sacrificar a torre por umas maluquices insanas. E você tem, sei lá, compensação, alguma coisa se ela estiver nos ajudando, nos dizendo e por aí vai. Depois que vi esse lance, eu realmente quase me borrei de medo. Achei que tinha vacilado na tática mais simples. Eu vou chorar. Então eu estava jogando como um verdadeiro campeão, ao invés de sacrificar a qualidade desse jeito. Pensei, por que não sacrificar a torre desse jeito? E depois eu pensei, depois das capturas, a gente pode trazer outra torre, empurrar ele para trás, pegar o peão, os bispos estão de olho, sacrificamos a torre, tomate na cara. Mas ele tem que capturar com o peão, não com o rei. Qualquer pessoa em sã consciência capturaria com o rei. Dá para capturar o peão também, não é o fim do mundo. Capture com o peão. Deixe esse aqui morrer. E a estrutura de peões não é das mais bonitas, mas para qual lado, esquerda ou direita? Se você faz a coisa certa, você alcança a felicidade. Ele vacilou, e agora temos que capturar esse peão com o cavalo, armar a descoberta, e estamos melhores. Ou nós vacilamos, analisamos. Achamos que era um tempo grátis e que poderíamos pular com o cavalo e ganhar no peão. Mas o problema é que, de alguma forma, isso não é suficiente. Mesmo capturando o peão e armando a descoberta, tudo parece igual. Só muda a posição da torre e do rei. O problema é que ele pode colocar o bispo ali, cravar o cavalo no rei e a gente não pode mover. E depois que o rei em algum lugar, o rei não está aqui. Aqui então ele pode realmente fugir do ataque. Se ele estivesse aqui, não poderia voltar e o ataque continuaria. Tem umas linhas profundas do peixinho. Ele cravou e agora só lamenta. As pretas estão muito melhores. A gente deslocaria o rei para o lado para poder armar a descoberta. Ele pode capturar o cavalo se quiser ou pode simplesmente mover o rei para algum lugar. Capturar o cavalo parece arriscado, já que o peão está ali por um motivo, mas ainda é a principal opção. E mover o rei para cá ou avançar o peão aparentemente é um pouco duvidoso, que é o que eu jogaria. Isso faz sentido ser duvidoso porque aí você pode saltar e atacar esse peão. Aquele peão ir lá atacar todos os peões e pode ficar muito, você sabe, problemático. As pretas estão um pouco mal desenvolvidas, então esse é o lance que parece mais humano. Saia da descoberta e nos pede para dizer, mostre-nos sua compensação. Ele vai lá, buraco mostarda na cara.
E aparentemente, se você mover o cavalo desse jeito, tentando reposicionar, tentando fazer alguma coisa, talvez a gente consiga voltar para o jogo. Esse não é um lance que eu jamais jogaria. Então, não era para ser, sabe? Realmente não era para ser. Agora, esse peão está meio que sozinho. Eu pensei com a minha cabeça de vento que eu poderia colocar a torre aqui, pedir para ele ir para alguma casa preta e talvez tentar alguma confusão para ganhar material numa cravada, desse jeito, daquele jeito, de algum jeito. Talvez estejamos preparando algo e ele não consiga se desenvolver a tempo. Se eu trocar esses 2 por esses 3, podemos lutar por algo. Colocamos a torre aqui. O Fish diz para capturar o cavalo, porque esse cavalo vai causar muita confusão. Ele coloca a torre aqui e salva o peão. Faz sentido, mas, sendo mais agressivo, não dá para salvar os dois. Um peão será perdido, você vai lamentar. Faz total sentido. Ele vai aqui procurando pegar o peão na brincadeira. Ele gostaria de pular com o cavalo, entrar no jogo, e aí a gente pega o peão. Ele pulou com o cavalo, nos entregou o peão de graça, nos entregou o peão de graça. Trocamos esses 2 por aqueles, garantindo boas opções de empate. Ele captura, capturamos. Ele põe a torre na coluna aberta. Não, ele vai primeiro atacar com o peão, depois colocar a torre na coluna aberta, tentar pressionar o peão de novo e recuperar um por um. Onde colocar nossa pecinha inútil? Não ali, pois pode capturar de graça. Poderia ir ali, mas aí pode capturar lá e ganhar tempo de graça. Então, a melhor jogada é ir aqui. Decidimos recuar lá para trás, o que é meio que um spoiler. Apertamos o botão de próxima jogada por engano. Ops! Então existe um mundo em que trocamos esses 2 por esses 2 e lutamos por um empate. É loucura. Nós vacilamos, desmoronamos, mas de alguma forma ainda temos alguma chance real. Nossas habilidades de final de jogo são quase iguais às do Mag, talvez até melhores, já que ele faz aulas particulares em casa. Talvez, mas ainda estamos pensando onde colocar a pecinha. Ele volta. Ok, ele coloca a torre ali. Temos que salvar a pecinha. Sim, ele precisa recuar lá para trás. Deixa o peão morrer. Podemos pegar o cavalo, dobrar aqueles peões. Agora precisamos trocar este por esses 2. Assim ficamos tranquilos. Ele devia ter pulado para salvar o cavalo, mas vacilou ao não pegar o material de graça. Derrubamos o cavalo e agora só dava para igualar pulando aqui e cutucando assim. Mas ele colocou, nós dissemos, se você tomar, podemos tomar aqui. Ninguém salva esse peão. Isso parece igual ou quase igual. Foi nisso que nosso cérebro burro acreditou. E se tivéssemos conseguido encontrar lances melhores, talvez pudéssemos ter travado uma batalha melhor. Mas olhe essa estrutura de peões burra, 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 burra. É simplesmente tão burro, é insano. Não tem como salvar o peão. Na verdade são 3 contra 3 e eles nem estão conectados. Nós realmente conseguimos tirar a água de pedra. Ele está em pânico. O tempo não ajuda. Ele tem pouco tempo. A torre tenta posar, mas era só capturar o peão, pois temos defesa. Não há ação de PP. Essa torre ainda dorme. Acorda. As férias de verão acabaram, mas ele ainda está dormindo. É loucura, ele tira o redutor e perde toda a vantagem. A gente pode até ir lá e ganhar esse peão desse jeito. Algo que eu deveria ter considerado, mas não considerei. Mas eu deveria ter considerado. É meio louco que a gente não tenha feito isso. Assim, depois das capturas, pelo menos a gente cobriria o problema da última fileira. Acho que eu só vi o peão. Fui pegar o peão de graça e pensei, estamos de boa. O problema disso é que ele consegue um cheque de torre, obriga a gente a recuar e ficamos com um problema na última fileira. O peixinho ainda acredita que dá para segurar. Você pode segurar a porta. Só segure. Eles não vão passar. A lua não vai passar. O mestre dos vacilos vacilou em algum lugar enquanto tentava converter a vantagem do meio-jogo para o final. Não é tão complicado. Ele quer pôr a torre aqui, depois ali, e tentar ganhar com o cravamento. Mas está muito longe disso. Veja, bloqueia com o peão, ativa com o rei. Precisamos que o bispo capture aqui e o rei venha para cá. Assim ficamos tranquilos. Na minha cabeça pensei, por que ir com uma só se posso ir com 2 com a mesma ideia de trazer o rei? Ativa com a torre e tá tranquilo. Mas esse é o problema. Isso empata e isso perde. Mostarda na nossa cara. O plano dele é colocar a torre aqui. Forçar a gente a trocar, porque se a gente mover a torre para algum lugar aqui, ele vai cravar e ganhar. A gente acaba trocando as torres e agora estamos perdidos. Se esse peão estivesse aqui, a gente poderia ter lutado por um empate.
Escolhemos a casa errada para o peão. Achei que, avançando o peão 2 casas, poderíamos posicionar o cavalo aqui, um peão ali e outro lá para formar esse tipo de estrutura defensiva. Mas a estrutura de que a gente precisava era esta. Um erro técnico no avanço do peão. E todos os nossos sonhos de conseguir um empate vão por água abaixo. Estava garantido, estava nas nossas mãos. A gente lutou para recuperar. A gente recuperou, mas não era para ser. Toma a torre aqui, ele recaptura. Ele quer pôr uma peça aqui, torre aqui, fazendo ataque duplo no peão. Se perder o peão, ficamos com 1 a menos e em apuros. Não pode jogar torre aqui porque seria um cheque bobo. Então não é tão simples, mas é uma daquelas posições que ele pode jogar para sempre. E sem tempo no relógio, ele pode apertar até o fim. Então a peça está lá. Torre aqui não vai rolar. Ele provavelmente vai fazer algum lance de rei por aqui e depois jogar a torre aqui. Se o peão estivesse aqui, após o cavalo pular aqui, poderíamos ir para o lance do C. A diferença é que com o peão aqui, não dá para ir ao lance do C porque a torre vem aqui e ataca os 2 peões. Tipo, esse peão estava protegendo ali e esse peão não está protegendo ali e numa fica igual e na outra não. Triste Coconuts, cara. Absolutamente triste Coconuts. A gente volta com o cavalo tentando cobrir a 7ª fileira para o lance dele. Não dá para ir ali, tem uma pegadinha. Ele pode avançar esse peão para pressionar. Ativo com o rei, ir para algum lugar onde a gente não leve cheque. Queremos colocar o cavalo por aqui para manter a defesa. Estamos tentando armar isso. Não sei se conseguimos armar isso. Ele trouxe o rei para cá. Nos distraímos. Ops. Então, -2. As pretas estão de boa, mas ainda precisam finalizar o trabalho. Talvez eu consiga ativar o rei aqui, trazer para cá e salvar todas as peças. É uma ideia. Tipo, o cavalo salva o espremedor, então não precisa entrar em pânico. O rei pode ir para lá. Estamos defendendo, mas de novo tem um ângulo de cravada giratória desse lado também. Muitos problemas com cravada giratória. Talvez eu mova o cavalo, convide ele a capturar e recapture, mas não acho que essa estrutura aguente. Buracos. É muito complicado, tipo, a gente precisa trocar esse cara por esse cara e aí de alguma forma colocar o peão aqui, o espremedor aqui, o peão ali, é tipo uma fortaleza muito complicada. Tentamos construir a fortaleza, mas ela não existe. Cutucamos o espremedor, mas ele não reage. Ele pode voltar, nada de relevante acontece. Mano, tá só de boa. Agora podemos colocar o espremedor ali. Se ele tentar cutucar, temos o rei aqui para salvar. Mas o verdadeiro problema é, sei lá, algum cheque bobo. Não tem cheque aqui, mas ele vai aprontar alguma. Beleza, colocamos o espremedor ali dizendo, se você cutucar, temos o senhor rei. E o senhor rei salva. Ele não pode dar cheque, pode pôr a torre aqui, voltar, buscar o ideia da cravada e capturar. Esse é o problema. Não há uma boa casa para o senhor pônei. Ele faz o melhor possível. Se eu for lá, ele dá cheque, pede para ir ali, volta e faz um ataque duplo. Não dá para salvar todos. Negócios complicados. De qualquer forma, ele colocou o rei ali dizendo que temos todo o tempo do mundo. Não precisa ter pressa. Se eu pular, tem uma cravada que ganha peça. O pônei vai morrer. Não podemos deixar ele morrer. Nem podemos mover o espremedor. Então parece um pouco uma situação de Zugzwang. Cara, na verdade, ele enganou a gente com essa situação de Zugzwang, mano. Tristeza absoluta. Não é uma tristeza absoluta, mas é um pouco de tristeza. A gente recuou o cavalo. Ele nem hesitou. Ele sabia que aquele cavalo era a nossa única peça ativa. Se ele morrer, a gente chora. As lágrimas caíam dos nossos olhos. A gente está chorando feito um bebê chorão. Não esse pônei. Ele era o meu favorito. Deixa ele viver. A gente pega o espremedor, dá um cheque. Isso não faz nada, mas nosso plano é ir com o rei para algum lugar, ir lá pegar o peão. E se de alguma forma eu conseguir pegar esse peão, então 2 contra 3, talvez haja esperança. A gente acredita no espremedor? O problema é que ele pode capturar, recapturar e só voltar com a torre e salvar o peão. Então nem conseguimos capturá-lo como esperávamos. Tchau, senhor pônei. O pônei vai embora. A gente captura. Ele vai para a 7ª fileira para salvar o peão. E agora a gente não faz nada. Só resta torcer para que ele de alguma forma não consiga encontrar uma brecha. Mas eu nem sei, cara. Parece um pouco demais. A gente avança o peão só para mostrar que beleza, todos os peões estão avançando. Ele tira o juicer. Podemos voltar.
Não é tão simples assim de abrir. As pretas ainda precisam fazer algum esforço. Não é como se eu só empurrasse e pronto. Tecnicamente, esse é o melhor lance do Fish, o que é louco. Eu sugeri aleatoriamente e acabou sendo o melhor lance do Fish. Enfim, você volta, tentando fazer isso. Meio troll, esse foi o melhor lance. Ele não viu, acho que somos realmente bons em finais de jogo. A gente fica cutucando o peão e dizendo que se a torre sair, ganhamos. É uma repetição para ganhar tempo. Ele vai aqui dizendo, vou avançar com o poder da proteção. A gente não sabe o que fazer. Aparentemente é limonada. Se colocarmos o espremedor em algum lugar aqui fazia sentido para impedir o peão de avançar. A gente não viu isso, e agora ele consegue fazer o lance A5. Esse é o único jeito que dá vantagem para ele se ele fizer qualquer outro lance. Não sei, não era para esse lance ser tão forte, então talvez o espremedor fosse preciso para impedir ele de avançar. Eu achei que essa troca não era uma ideia tão ruim porque, na minha cabeça burra, eu ganho esse peão. Mas eu não percebi a verdadeira intenção dele. A verdadeira ideia dele nunca foi capturar esse peão. A verdadeira ideia dele era avançar esse peão. E agora esse peão nunca mais vai morrer. Ele vai trazer a torre de volta e simplesmente nos apunhalar pelas costas. Um verdadeiro plano de gênio. Na verdade, se ele pegar esse por esse, só empata, mas tem que dar os parabéns para ele. Palmas. Ele avança o peão, a gente traz o espremedor de volta, ele coloca a torre aqui e agora só está tranquilo. O plano dele é muito tipo, a gente nem consegue avançar e ir lá ganhar, porque ele simplesmente captura e protege. A ideia dele é tão simples: ir para algum lugar, dar um cheque traiçoeiro e ganhar. E não há nada que eu possa fazer. Literalmente nada que eu possa fazer. Se esse espremedor puder, sei lá, ir aqui. Eu sinto que vai ter algum tipo de zugzwang. Eu nem sei, eu estava ficando sem tempo, então colocamos o espremedor ali que foi uma jogada de mostarda. Mas, nesse ponto, a posição está completamente perdida. Ele coloca a torre, ele pode jogar sem nenhum problema. É só manobrar e resolver. Eu percebi que acabou, não temos mais nada acontecendo. Ele pode ir para a segunda ou terceira fileira, não importa. A segunda parece boa porque ele pode colocar a torre aqui. E não tem rei aqui ou aqui para salvar o peão. Se eu avançar, ele captura. Isso salva o peão, mas é só questão de tempo. Isso nem vai nos ajudar. E então ele fica com 2 peões e está tranquilo. Foi a última tentativa que podíamos fazer. O mais curioso é que, após o avanço do peão, a melhor jogada não é capturar, mas avançar o peão, bloqueando e permitindo que a torre ganhe esse peão. Avanços de peão de mente brilhante. Esse foi o de mente brilhante, esse foi o de mente extra. Mas não precisa, você ainda pode capturar e vencer. A posição é tão confortável assim, então não precisa, sabe, inventar demais ou fazer fírulas. Só capture o peão, 2 contra 2, qualidade a mais, você tem todo o tempo do mundo, vai resolvendo devagar e faz o trabalho. Sabe, ele está pensando o que é normal, você tem tempo, então use, ele capturou. Um pequeno erro, mas um erro desnecessário, ele está indo bem. Voltamos tentando salvar o peão. Ele pode apenas ficar tranquilo ou mover a torre aqui com a ideia de levar a torre para este lado. Veja só. E então ele pode até sacrificar se quiser. Nós esperamos. Ele dá o cheque. A gente move o rei para algum lugar. Ele pode ativar o rei. O que a gente faz? Ativar o rei, ativar com o rei. Podemos dar o cheque, mas não muda nada. Ele vai entrar feliz. Além disso, esse peão está avançando, então... Ufa! Isso é meio complicado. O cheque não faz nada. O rei se ativa sozinho. A gente volta, salva esse peão. Esse aqui morre e acabou. É só apertar o botão de desistir. É só apertar o botão de chorar. A gente salva no espremedor. A gente dá o cheque. Isso não faz nada. Estamos de boa. A torre pode ir para onde quiser. Não temos nada acontecendo. Ele vai ativar o rei dele devagar, fazer o que tem que fazer e depois vai dar cheque na gente. Vai nos jogar na última fileira, entrar, dar o checkmate ou talvez só ir e sacrificar. Está tudo acabado, nós tentamos. Tentamos, mas no final choramos.